no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. De modo responsivo nós vamos ler. Lucas 10, 38 a 42. O texto é o texto de Marta e Maria. Marta e Maria. Nós conhecemos muito bem o texto, mas às vezes nós não paramos para pensar na preciosa amizade que Jesus tem para com esses três. Aqui vão aparecer só dois personagens, mas depois nós vamos falar do terceiro. Esses três solteirões adoráveis que hospedavam Jesus com tanta alegria e que eram seus amigos especiais. De modo responsivo, vamos lá? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E essa não lhe será tirada. Amizade é uma coisa muito preciosa mesmo, e que às vezes faz a gente fazer coisas maravilhosas e edificam as nossas vidas. Há um tempo atrás eu li uma história muito interessante de um rapaz que procurou o seu amigo, e os dois tinham pouca condição financeira, e disse para o seu amigo assim: rapaz, a minha mãe foi ao médico, está precisando de um remédio, e eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio, você podia me ajudar com isso? E então o outro amigo foi embora e disse: eu vou ver o que eu posso fazer. E passou o dia inteiro, e ele começou a ligar para esse amigo, ele começou a mandar mensagens para o amigo, ele começou a mandar recados, e o amigo não atendia. Enfim, no fim do dia, o amigo apareceu. Ele disse assim: rapaz, eu te liguei o dia inteiro depois que eu te pedi ajuda, você sumiu, o que você fez? Você não é meu amigo? Ele falou: sou. Eu precisava do dinheiro, para o remédio da minha mãe. O que aconteceu? Ele falou: olha, o que aconteceu é que eu não te atendi e nem respondi suas mensagens porque eu não tenho mais celular. Eu vendi o meu celular para conseguir o dinheiro para comprar os remédios para sua mãe. Está aqui o dinheiro. Esse é um amigo. Interessante que o filho não pensou em vender o próprio celular, para comprar o dinheiro para a mãe, mas o amigo fez. Amigos são pessoas que fazem coisas extraordinárias para nós, e que nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias por eles. E aqui nós temos alguns amigos muito especiais de Jesus, tanto que a gente gosta de ir para a casa deles. Todas as vezes em que a Bíblia faz referência a Betânia, a cidade de Betânia, só tem um lugar onde ele fica: na casa de Marta e Maria e Lázaro. E aqui nós vemos assim alguns tipos de amigos muito interessantes de Jesus. O primeiro deles é Marta, a hospitaleira, aquela que se desdobrava para receber um amigo especial. Por que Marta? Porque quando começa o texto, repare, havia lá então em Betânia, Jesus, ele estava de caminho e ele parou no povoado, que depois nós vamos saber que é Betânia, e havia ali uma mulher chamada Marta, que hospedou-o na sua casa. Então, a iniciativa da hospedagem foi de Marta, e ela tinha uma irmã chamada Maria. Jesus começa a ensinar, e Marta se revela a amiga hospitaleira e servil. E ela começou a se preocupar, tinha que dar comida para Jesus, e às vezes a gente dá uma recriminada em Marta, mas essa era Marta, esse era o temperamento de Marta, aquela amiga que queria hospedar Jesus da melhor maneira possível. Mas Maria era um outro tipo de amiga. Maria é aquela que queria ouvir, aprender, beber, até que Marta ficou bem aborrecida com aquilo e disse: Senhor, manda Maria me ajudar também. E Jesus disse: Marta, Marta, você está inquieta
preocupado com muitas coisas, não é tão importante assim toda essa sua preocupação. Claro que alguém tinha que fazer comida, é claro que eles tinham que comer, mas Jesus está dizendo, olha, tem tempo, você também. Ela escolheu a parte boa. É porque nesse caso é Jesus, né? Jesus é aquele que sabe todas as coisas, opera todos os milagres que a gente não sabe. Mas quando a gente olha para esses adoráveis irmãos, a Bíblia não fala que eles se casaram, a Bíblia não fala que eles tiveram filhos, não. É sempre Marta, Maria e Lázaro que vai aparecer depois. Então nós temos Marta, que trabalhava. Um amigo deseja trabalhar mesmo, para receber o seu amigo da melhor forma possível. Nós temos Maria, aquela que queria ouvir e absorver tudo. Um grande amigo gosta de ouvir nossas histórias, né? Às vezes são as histórias mais bobas do mundo, principalmente quando a gente é adolescente ou jovem. Tem cada história ruim para contar, mas um amigo ri com a gente, um amigo ouve nossas histórias, um amigo se diverte com a gente. E no texto aqui ele não aparece, mas em João 11 ele vai aparecer. Lázaro, o terceiro dos irmãos aqui. E lá ele aparece num contexto muito triste, num contexto de morte. Lázaro morreu, então Jesus resolve ir para Betânia, mas chega 4 dias depois, Lázaro já está morto. Marta e Maria até falavam, olha, já está fedendo, já é morto, né? Tem mais de 3 dias. Mas elas tinham tanta intimidade com ele, que elas podiam reclamar com ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mais ou menos assim, o Senhor não estava, por que o Senhor não estava, por que o Senhor não veio? E Jesus dizendo, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E elas tinham conhecimento doutrinário, a gente sabe disso, a gente sabe que no último dia tem ressurreição, a gente sabe tudo isso, mas por que o Senhor não estava aqui agora? E Jesus teve toda a paciência do mundo com Marta e Maria, porque ele sabia o que ele ia fazer, mas elas não. E um amigo leva o seu amigo com paciência, né? Elas não. Mas então Jesus ressuscita Lázaro e a alegria, ela entra naquela casa, todo mundo fica feliz. Mas antes que ele ressuscite Lázaro, algo interessante acontece. Jesus chorou pela condição de Lázaro, e talvez tenha chorado pela condição de todos nós, por causa da necessidade infeliz de termos que passar pela morte por causa do pecado. Jesus chorou por Lázaro. Tanto que aqueles que estavam ali, judeus que estavam ao redor, disseram, mas ele não é o Filho de Deus? Por que ele não impediu que ele morresse? E Jesus se agitou no seu espírito, afinal de contas estavam falando do seu amigo querido Lázaro. E então ele manda que removam a pedra. Era o seu amigo. E ele manda que o seu amigo saia lá de dentro. E ele saiu. E no capítulo 12 de João, então, nós vamos ter algo mais especial ainda. A festa. Eles estavam na casa de um leproso e estavam fazendo festa. E Lázaro comia à mesa alegremente com Jesus e com todos. E Marta e Maria, vêm e derramam bálsamo nos pés de Jesus. A história dessa amizade é uma história comprida e cheia de quadros maravilhosos, como uma amizade deve ser. Ela tem altos e tem baixos. Tudo ia muito bem aqui, mas houve um certo conflito entre as duas irmãs, mas o amigo Jesus estava ali para apoiar. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Tudo ia muito bem, mas Lázaro morreu, e Jesus demora 4 dias para chegar, porque havia uma crença, né, de que talvez uma pessoa morta só um dia não morresse, mas pudesse voltar. Ou também havia aquela ideia seguinte, depois de 3 dias não tem jeito, entrou em processo de putrefação e não vai voltar mesmo. Mas o milagre acontece depois dos 3 dias, para ficar evidente que aquilo era um milagre de Jesus. E depois tem festa. E assim as coisas vão se processando entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava estar na casa deles, estando em Betânia só ia para a casa deles, e não é assim que a gente gosta de fazer. Recentemente eu visitei uma senhora que disse que é minha mãe, me adotou quando eu estava no seminário e ia trabalhar na congregação lá. Foi uma alegria poder visitá-la, e a gente começou a se lembrar das histórias de que os filhos dela usavam as minhas meias, usavam as minhas camisas, chegava lá para pegar as minhas coisas, eles tinham usado, estava sujo de novo, tinha que lavar outra vez, e esse negócio era bom, a gente morre de rir disso. Se fosse uma pessoa estranha eu ficaria muito aborrecida, mas eram meus amigos queridos, e apesar de muita gente gostar que eu fosse para a casa deles também, e às vezes gerar até um certo ciúme, tem lugar que a gente fica tão bem, né? Tem lugar que a gente se sente tão em casa, que é ali que a gente quer ficar, não adianta.
Você até tenta. Eu até tentava. Tinha um fim de semana que eu me esforçava e ia para outra casa, mas no outro fim de semana eu voltava para a casa deles. Amigos são assim. A gente é assim. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus está muito interessado nesse relacionamento íntimo, de amizade, que nós podemos ter com Ele. Se você olhar para as Escrituras, olha, já começa lá em Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, então o Senhor o chamou para si. O Senhor amou tanto Enoque andou tanto com Deus. O Senhor era um amigo tão íntimo de Enoque, e Enoque dele, que o Senhor falou: Enoque não morre, Enoque eu chamo para mim. E Enoque não passou pela morte. Depois nós vamos a Abraão, e a Bíblia diz algo maravilhoso sobre Abraão e Deus, sobre o relacionamento deles. Abraão é o homem que foi chamado de amigo de Deus. Que bom se pudéssemos ser assim, né? Chamados de amigos de Deus. Davi tem uma alcunha maravilhosa: o homem segundo o coração de Deus. Davi às vezes errava na sua casa, no reinado, com seus filhos, mas por Deus ele tinha um zelo tremendo. Ele não se importava que falassem mal dele, mas não podiam falar mal do Deus verdadeiro. Não, do Deus verdadeiro não. Não, do Deus verdadeiro não. Ele não se importava que às vezes o nome dele fosse lameado, mas o do Senhor não podia ser. E ele confiava tanto no Senhor, que quando ele levantou o censo de Israel, Deus deu a ele a possibilidade de escolher 3 castigos. Ele podia escolher entre 3. Vocês se lembram quais são? Um era que ele caísse nas mãos dos seus inimigos por 3 dias. Você se lembra do segundo castigo? Oi? Que a pestilência viesse. E você se lembra de mais algum? Ninguém? Oi? Lembra do terceiro, né? Ou você vai cair nas mãos dos seus inimigos, ou vai haver 3 dias de fome, ou vai haver 3 dias de peste. E Davi fez uma escolha interessante. Falou: olha, caia eu nas mãos do Senhor, mas não nas mãos dos inimigos, porque os inimigos não costumam ter misericórdia, mas o Senhor é misericordioso. Ele contou com a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus de fato veio. Davi era amigo de Deus de tal maneira que ele conhecia o caráter de Deus. E o que eu quero te dizer é que assim como Enoque foi amigo de Deus, assim como Abraão foi amigo de Deus, assim como Davi foi amigo de Deus, assim como Lázaro foi amigo de Deus, assim como Marta foi amiga de Deus, assim como Maria foi amiga de Deus, do Senhor Jesus, Ele também nos oferta esta amizade, porque o pecado fez de nós inimigos de Deus, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e o pecado causou separação entre nós e Deus, e o salário do pecado é a morte, mas Jesus vai à cruz para se reconciliar conosco. A empreitada é toda dele, a iniciativa é toda dele, não porque ele quisesse servos. Ele não precisa de servos, ele não precisa de nenhum de nós, mas ele nos comprou com o seu sangue e tinha o direito de nos fazer servos, e é por isso que precisamos recebê-lo como Senhor. Ele manda e nós obedecemos, mas ainda assim é mais do que isso. Ele podia simplesmente se colocar no posto de soberano e exigir de nós obediência no estalar de dedos com o seu poder, mas não é isso que ele faz. Ele nos convida para uma vida de intimidade, para uma vida de proximidade. Há salvação em Cristo Jesus, e há aperfeiçoamento da salvação, desenvolvimento da salvação, à medida em que nós nos relacionamos com Ele, através da leitura da palavra, através da oração, através da busca dEle, através da comunhão entre nós e os irmãos. O nosso relacionamento de amizade vai crescendo com o Senhor Jesus, e Ele espera que sejamos amigos íntimos dEle. Não amigos que falam qualquer coisa, de qualquer maneira. Há uma reverência, claro, mas o relacionamento do Senhor conosco é um relacionamento de amizade, é um relacionamento de profundo conhecimento mútuo. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos, mas Ele está disposto a se abrir para que nós o conheçamos através da sua palavra, através da oração e também através da comunhão. Se nós não tivermos amigos físicos, nós nunca entenderemos um relacionamento com um Deus que eu não vejo assim diante de mim, com os meus olhos, materialmente, porque o Senhor é Espírito, e Jesus já retornou para o seu trono de glória. Então precisamos de amigos aqui, para que de algum modo nós entendamos o que é o relacionamento íntimo com Deus. Tudo é assim.
O Senhor espera que nós amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, e espera que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a palavra. Assim também o Senhor espera que tenhamos amigos especiais, para que entendamos o relacionamento de amizade que Ele nos oferta e que nós nem merecíamos. O que eu estou dizendo para você é que é precioso ter amigos e que você precisa trabalhar para que o seu vínculo de amizade cresça cada dia mais com aqueles seus amigos especiais, e você precisa buscar um relacionamento íntimo de amizade e de profundidade com o Senhor Deus. E esse relacionamento é possível. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e isso faz, como está em João 4, isso cria um relacionamento íntimo de amizade entre nós e o próprio Deus. Ele podia ter nos chamado de servos e nos feito escravos, mas nos fez filhos e deseja se relacionar conosco num relacionamento de íntima amizade. Olha que interessante, nós lemos o texto da amizade entre Davi e Jonatas, e assim como Jonatas se despiu do seu traje real por amor a Davi, o Senhor Jesus também se despiu da sua glória, do seu traje real soberano sobre o universo, e se fez homem para nos salvar. Jesus se despiu de toda a sua majestade e glória por amor a nós, para que houvesse o ministério da reconciliação, para que nos tornássemos amigos dele, ainda que não merecêssemos nem ser servos. Quando nós olhamos para esse relacionamento aqui de amigos, Marta servia o Senhor Jesus, e o Senhor nos serviu, ainda que não merecêssemos, vindo à cruz por nós, se fazendo homem por nós, e o que se espera de nós agora é que o sirvamos com alegria. Maria estava quedada aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, e o que se espera é que nós também nos quedemos aos pés de Jesus e o sirvamos e o escutemos e aprendamos dele o máximo, para que nós possamos chegar a uma expressão de adoração tão preciosa como Maria teve, porque o ato mais precioso de adoração e louvor a Jesus que temos na Bíblia não é um cântico, mas o derramar de um bálsamo precioso sobre Jesus, e Maria enxugando os pés do Senhor com seus próprios cabelos, um negócio maravilhoso. A manifestação de adoração mais maravilhosa que temos na Bíblia não foi um cântico e não foi um poema, mas um ato de intimidade profunda de Maria para com o Senhor, e Ele espera que nós cheguemos nisso, e isto é possível. Os deuses deste mundo não se relacionam com os seus adoradores. Os ídolos que o homem criou e que chama de Deus não se relacionam com os seus adoradores, mas o Senhor se relaciona conosco intimamente. E o que precisa ficar bem colocado em nossos corações é: o nosso Deus é um Deus que se relaciona. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus íntimo e pessoal, que trata conosco pessoalmente, fala aos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, opera em nós como operou na vida de Lázaro, opera milagres tremendos, nos trazendo a vida como fez com Lázaro, porque antes de Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Deus das Escrituras, o Jesus a quem eu sirvo, é aquele que de fato tem um relacionamento profundo de amizade conosco, que nós nem podemos retribuir. Nós não conseguimos retribuir na mesma proporção, mas não importa. O amigo não está preocupado em receber na mesma proporção, ele só espera que sejamos amigos de verdade. Às vezes eu posso dar ao meu amigo muito mais do que ele pode me dar, mas isso não importa, eu não faço conta disso. E eu já recebi de amigos meus favores que eu nunca vou poder retribuir, mas eles não estão me cobrando isso, isso não importa. Somos amigos, e é o que o Senhor Jesus fez. Ele não está cobrando todo o favor, bênção e graça que derramou sobre nós, porque nós nunca poderíamos pagar, mas o nosso relacionamento de intimidade é tão grande, que basta a Ele que sejamos amigos, que façamos por gratidão, que vivamos em gratidão. Basta isso. Isso é suficiente para nós. Que bênção, que alegria, que coisa tremenda e maravilhosa. Que grande bênção é isso, e é isso que nós precisamos entender. Talvez você esteja aqui nessa noite e nem tenha conseguido assimilar toda a profundidade de um relacionamento que podemos ter com Cristo.
Eu não atingi toda a profundidade do relacionamento com Cristo, também não, mas eu sei que está disponível e nós precisamos buscar, desenvolver a nossa salvação, crescer no nosso relacionamento com Cristo, crescer no conhecimento da palavra, nos agigantarmos em oração, nos quedarmos aos pés dele todos os dias, porque existe um relacionamento pessoal. E eu quero te dizer mais, é um relacionamento tão precioso que ele foi nos preparar lugar. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aqueles que são amigos dele, no dia em que ele voltar, ou quando ele nos chamar para junto de si, nós vamos entrar ainda no relacionamento mais profundo de amizade com Jesus, tão profundo quanto nós não podemos conhecer nessa terra. E ele está disponível para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Qual é o grau de profundidade do seu relacionamento com Cristo? Quanto você ama a Cristo? Eu queria orar pelas nossas amizades. E se você trouxe alguém, se seu amigo está perto de você, fica pertinho dele, para que a gente ore junto pelos nossos amigos. E sobretudo para que nessa noite haja salvação e renovo para as nossas vidas. Para as vidas daqueles que tanto amamos. Desejo que a gente se derrame diante do Senhor agora. Quão amigo do Senhor você é? Ele te chama para um relacionamento de intimidade.